A demonização de religiões africanas. Um outro elemento que precisa ser analisado quando consideramos a questão da manifestação de demônios na igreja evangélica é que muito do que lá acontece é uma forma de reação às religiões africanas. Tais religiões já são normalmente demonizadas no Brasil por diversas razões, incluindo as grandes diferenças entre tais religiões e a religião judaico-cristã, e obviamente o racismo frequentemente praticado contra a comunidade negra no Brasil. Tradicionalmente, a religião africana é baseada na adoração de seres espirituais que, teoricamente, se manifestam nas pessoas que participam daquele culto. Nesse aspecto, religiões africanas não são muito diferentes do que acreditam os evangélicos pentecostais, onde existe o fenômeno do batismo no Espírito Santo. Da mesma forma que igrejas pentecostais acreditam piamente que o Espírito Santo pode se manifestar em uma pessoa e falar através dela, os adeptos das religiões africanas acreditam que os espíritos da natureza, Jesus, guias ou caboclos, podem se manifestar nas pessoas que neles acreditam. De fato, muitas das igrejas evangélicas pentecostais tiveram início nos Estados Unidos, em comunidades predominantemente negras, que carregavam já em sua cultura essa ideia da possessão espiritual, resultando na crença que espíritos se manifestam nas pessoas e falam através delas. Em outras palavras, o que acontece nos terreiros de Candomblé Brasil afora não é muito diferente do que acontece em igrejas evangélicas onde o Espírito Santo supostamente se manifesta e as pessoas falam em línguas, ou proferem o que eles consideram ser profecias. Todas essas manifestações são resultado de uma sugestão psicológica que faz com que as pessoas ajam de acordo com as expectativas daquela cerimônia religiosa. O problema, no entanto, é que as religiões africanas são demonizadas pelos cristãos. Seus deuses são considerados, pela religião cristã, que é essencialmente europeia, como sendo demônios. Isso, apesar de que os deuses do candomblé não têm nada a ver com os demônios da religião cristã, visto que são religiões independentes. Em outras palavras, praticantes do candomblé não são satanistas, muito até pelo contrário, já que eles comumente praticam o sincretismo da sua religião e do catolicismo. Entretanto, evangélicos adoram vilipendiar as crenças dos africanos, e representar seus deuses negros como sendo demônios, o que não passa de uma manifestação de racismo barato. É fácil ver as religiões africanas sendo tripudiadas em cultos das igrejas evangélicas. Em qualquer sessão de expulsão de demônios pode-se ver que os possessos nomeiam os demônios usando nomes vindo das religiões africanas. Exemplos comuns são supostos demônios que se chamam Zé Pilintra, Pombagira, Exu, e outros tantos exemplos de deuses das religiões africanas que são classificados como meros demônios pelas igrejas evangélicas. Para entender o racismo de tais ideias, seria interessante ver os que os crentes achariam se os praticantes do candomblé chamassem os espíritos maus de Jesus, Jeová ou Gabriel. O fato é que, quer queiram quer não, muitos dos pastores evangélicos das igrejas pentecostais e instituições como Igreja Universal do Reino de Deus são ex-seguidores do candomblé e do Umbanda. Isso explica por que eles têm tanta raiva de tais religiões e o fato deles conhecerem intimamente o nome de grande parte dos deuses africanos. De fato, uma das principais razões de ser da igreja evangélica é a lutar contra as tradições religiosas dos negros no Brasil. Tradições essas que remontam a milênios de cultura africana e foram trazidos às Américas por vias do tráfico de escravos. Assim como nos Estados Unidos, de onde vieram essas igrejas em sua maior parte, um dos objetivos da religião evangélica é suprimir a cultura negra originária da África e praticada nas Américas pelos negros e pobres. No Brasil, assim como nos Estados Unidos da América do Norte, um dos elementos mais importantes da cultura popular são as crenças e costumes herdados dos negros, que foram trazidos à força para serem escravizados na América. No caso do Brasil, tal cultura se traduz em músicas e danças como samba, lutas como a capoeira, e religiões como o candomblé. Os cristãos, sendo fanáticos de uma religião criada por europeus, abominam e consideram inferiores as religiões inventadas pelos negros, mesmo essas religiões sendo baseadas em conceitos semelhantes aos da Bíblia. Lembre-se, por exemplo, que alguns dos judeus que são mostrados no Antigo Testamento, como Abraão,
Faziam diariamente sacrifícios de animais da mesma maneira que algumas religiões africanas ainda praticam nos dias de hoje. Apesar disso, cristãos evangélicos adoram demonizar tais religiões, tratando pessoas de cultura africana como se fossem inferiores, e essencialmente obrigando-os a se curvar às invenções religiosas dos colonizadores europeus.